Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Olá, estamos começando mais um episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Uma série de entrevistas que vão resgatar a história do surgimento das entidades de geologia e a sua importância no processo de redemocratização do Brasil. Hoje vamos entrevistar Ricardo Latge, geólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado na mesma instituição e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Eu que agradeço a vocês e, particularmente, essa iniciativa importante da FEBRAGEL de recuperar a história da nossa atividade, das entidades de geologia e alguns dos seus personagens. Em sua trajetória, Ricardo trabalhou na Petrobras de 1979 a 2014, desempenhando tanto atividades técnicas como de gestão, com destaque para a função de assessor da Diretoria de Exploração e Produção. Foi presidente da Federação Brasileira dos Geólogos e da Associação Profissional dos Geólogos do Estado do Rio de Janeiro, além de conselheiro do CREA Rio de Janeiro e diretor institucional do Clube de Engenharia. Ricardo, nos conte um pouco mais como que foi a sua trajetória como geólogo, como que foi estudar geologia na década de 70 no Rio de Janeiro, que foi o período, da ditadura militar no Brasil. Uhum. Bom, eu acabei indo para a geologia por uma indicação da minha irmã. Eu gostava muito de arqueologia. Acho que muito da nossa vida é pautado por algumas influências e, no meu caso, uma professora de história muito criativa numa escola onde eu atuava, estudava, e ela falava muito de arqueologia, eu gostava disso, e na época a arqueologia não tinha muito emprego e minha irmã me falou da geologia, que era uma área mais era uma área ainda nova, pouco conhecida, e eu me interessei por isso. E 4 anos antes do concurso lá do vestibular, eu acabei optando pela geologia. E entro na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975. Então, essa é um pouco da minha história pré-universidade. Na universidade, eu vou viver um período já de um pouco mais de liberdade, mas ainda sobre um regime ditatorial. Me lembro do meu pai me alertando para o Decreto-Lei 477, o que é curioso vocês ouvirem isso, mas naquela época a gente era proibido por esse decreto de discutir política, nas universidades. Então, eu vinha de uma casa onde o meu pai é funcionário público, que discutia muito as questões do Brasil também, mas nos alertava para tomar certa precaução. Mas isso, de alguma forma, acabou me estimulando a começar a acompanhar o movimento estudantil sem me envolver diretamente com organizações. Era uma época, então, que tinha uma certa liberdade, mas ainda sobre, por exemplo, profissionais, estudantes profissionais que estavam ali para identificar personagens que se destacavam na militância estudantil. Então, nós vivemos esse período ainda sobre essa sombra, e foi um período de muita efervescência, de 1975 a 78, particularmente no Rio de Janeiro, porque inicia toda a movimentação mais contundente para a gente conquistar a anistia. E nisso eu acabei me envolvendo, participando de vários atos políticos, com alguns dos companheiros mais ativos lá do Fundão, e dali eu peguei gosto, enfim. E já na vida profissional começa uma outra etapa. E quais que foram as principais dificuldades que você viveu durante esse período, durante como estudante e logo depois de formado também? Olha só, eu acho que estudante, quando você pergunta estudante, a gente pode ver tanto do ponto de vista... aí eu acho que eu tenho que fazer essa declaração um pouco mais técnica, porque a geologia se transforma como uma ciência mais objetiva, mais, de fato, clara, científica mesmo, depois da tectônica de placa. E isso só vai consolidar-se nas universidades brasileiras já no final da década de 70. Então, antes, a geologia era uma
diria, um ensino meio assim, um pouco destituído de uma racionalidade maior. Difícil de a gente acompanhar, entende? Isso mexia um pouco com a gente sobre compreender processos. Não se aprendia muito processos como hoje a gente aprende. Hoje você tem as relações de causa e efeito muito bem determinadas. Naquela época não era assim. E era uma universidade, é outra característica das universidades brasileiras, e isso tem que ser sempre pensada quando você, por exemplo, organiza um projeto de concorrência pública, de seleção pública de profissionais, as diversidades da natureza de cada escola. A minha escola era uma escola tradicionalmente vocacionada para rocha dura. O Fundão era uma área, o UFRJ era muito forte de geotecnia, né? Mesmo porque o Rio de Janeiro tinha passado em 66 e 67 por grandes catástrofes, por desmoronamento, e isso levou a fortalecer essa área de conhecimento lá dentro. E existia todo um apego maior nosso, lúdico, de trabalhar também na parte de prospecção mineral. Petróleo, por exemplo, era insignificante, ninguém dava valor. Diferente, por exemplo, aí entra a questão mesmo de você estar numa cidade, numa região onde você é dominado pelos boulders, né, pelos pão de açúcar, para os que não são da geologia, pelas essas rochas duras. Diferente, por exemplo, quando você vai para uma universidade como o Rio Grande do Sul, que está em cima de uma bacia sedimentar. Então, quando você olha, inclusive, todo o aparato institucional, da parte bibliográfica, do apoio, inclusive, técnico, dos profissionais, professores de cada uma dessas universidades, ela tem perfis diferentes. Isso a gente vai percebendo ao longo do tempo. Do ponto de vista de formação, eu achava, a vida me colocou na Petrobras por circunstâncias, sabe? Que, no final, essa é outra particularidade da geologia, nós somos muito dependentes da estrutura do Estado brasileiro. E até 1977, 78, você tinha oportunidades nessas empresas ligadas à mineração, da infraestrutura de inventariar o potencial mineral, o potencial do país, né, das riquezas minerais do país. Na década de 60, você teve a criação de várias companhias, e entre elas teve a CPRM e também, aqui no Rio de Janeiro, o DRM, e eu tinha pretensão de trabalhar numa dessas duas. E isso já estava em ocaso do ponto de vista de contratação de pessoal no final da década de 70, quando eu me formo, né, em 1978, e a Petrobras se apresenta para um concurso público, e daí eu acabei ingressando na Petrobras, até um pouco por falta de oportunidades em outra área que eu gostaria mais de estar trabalhando. Vivi uma experiência na Petrobras como estudante, que foi muito interessante. Ela recebia estudantes de geologia para acompanhar poços, enfim, fazer um estágio de um mês, e eu fiquei em plataforma. Isso até achei interessante, mas meu alvo não era esse inicialmente. Mas a vida me fez assim, e daqui a pouco eu conto o resto da história. Ricardo, e aí nos conta um pouco também como que foi a sua participação, né, já como geólogo, na Febragel, e se você também teve alguma participação ainda durante a CONAGE, né, anterior à Febragel. Olha, eu me formo então em 78, vou direto para a Petrobras, me colocam na paleontologia, veja bem, eu não queria trabalhar e me empurram para a paleontologia, e eu quis sair no primeiro dia, mas quem me recebeu disse que a Petrobras não tinha obrigação nenhuma de me colocar onde eu queria. Então eu entendi bem que aquilo era aquela história, ou era aquilo ou era nada. E acabei entrando na paleontologia e pensei muito em largar a empresa. Chegarei na resposta da tua pergunta. Mas no Carnaval de 79 conheço a minha mulher, então resolvi casar com ela, e aí ter que trabalhar passou a ser uma obrigação.
Aí, nessa história, além da atividade já de engajamento, de ter vivido no movimento estudantil mesmo, sem estar organizado, naquela época você tinha as organizações todas clandestinas. O PCdoB tinha um nome, que era Viração, o MR8 tinha um outro nome, que era Mãos à Obra, você tinha a Unidade, que era o PCdoB, isso eu só vim saber depois. Então, eu me formo e sou convidado a participar da primeira reunião da reconstrução. Reconstrução não é o termo correto, mas de uma chapa que estava se formando para a PGRJ, a Associação Profissional dos Geólogos do Rio de Janeiro, que tinha o Arno Bertoldo e outros companheiros, L. Black, enfim, pessoas que estavam preocupadas com a democratização. Esse ano de 1979 e 80 é um ano de grande efervescência dentro da engenharia brasileira, na preocupação até tática, né, daquelas pessoas que eram mais engajadas historicamente, para entrar e reorganizar as estruturas de representação sindical. Então, assim foi também no Clube de Engenharia. E eu passo a militar, passo primeiro 3 anos de uma nova chapa com Arno à frente, participando da associação, e depois eu passo a atuar aí até, não sei se já nesse tempo, como presidente ou vice-presidente da associação, e é nisso que eu participo da primeira reunião de criação da CONAGE, né, que teve o Gerôncio eleito, eu estava lá presente, talvez tivesse sido o caçula da turma, Nelson Guzzo, outras pessoas com um histórico de luta muito grande, luta pela redemocratização, luta, inclusive, pela defesa do patrimônio nacional, coisas que nos interessava desde cedo. E estar numa estatal também contribuía para isso, porque a Petrobras sempre foi uma formadora de quadros do ponto de vista de sua visão estratégica, do papel do Estado no desenvolvimento nacional. Então, isso acaba casando uma coisa com a outra. E dali eu vou militar, eu entro no clube em 1980, passo a ter também a direção da associação profissional e vou lutando para mantê-la, né, e reerguê-la, fortalecê-la, com altos e baixos, enfim. E foi assim. E depois eu consigo, aí nesse ínter, eu passo a militar no MR8 também, que foi uma passagem muito rica na minha vida, que me formava do ponto de vista de projeto de discussão de país, né? E com outras, atuando também em outras esferas de luta política, por exemplo, movimento de favela, movimento sindical de metalúrgico, construção da CUT, que nós queríamos, que acabou virando uma abordagem mais diferente da original, e a gente acaba formando a CGTB. Então, aí vai um conjunto de atuações, onde em todas elas me enriqueciam também para a participação na própria FEBRAGEL, sabe? Eu acho que eu sou um cidadão que nunca fui exclusivo de um único ambiente, diria, classista, embora valorizasse muito, e acho que é essencial a atividade classista, tá? Mas entendo que a formação da gente pode e precisa ser mais ampla possível, que assim a gente consegue entender melhor, inclusive, as pretensões de outros segmentos, as contradições que nós temos e eles têm, e ir navegando nessa contradição para diminuí-las e integrar, porque essa eu acho que é a grande tarefa que é posta para quem pretende, tem sonhos de transformar esse país. Ricardo, e quais que foram os momentos mais marcantes para você durante a sua trajetória como geólogo? Eu diria o seguinte, eu sempre fui um bom profissional. Na paleontologia eu me esforcei para acostumar com ela, aprender o que ela tinha. Eu trabalhei com foraminíferos, era um trabalho de você com um pincelzinho sobre uma lupa, tendo que virar os organismos de menos de 1 milímetro de um lado para outro para classificar.
conheci muita gente boa, eu acho que isso é importante. A Petrobras tinha, a nossa geração, eu diria que é uma terceira geração, que pegou profissionais que já construíram a empresa. Por exemplo, meu primeiro projeto, eu conheci Guilherme de Oliveira Estrela, em 1981. E nós vamos fazer a interpretação. O Estrela é um cara de uma competência técnica enorme. Ele liderava a bacia do Espírito Santo, e na época nós já tínhamos descoberto petróleo na bacia de Campos, e furava-se no Espírito Santo, encontrava-se as mesmas estruturas sedimentares, que são os arenitos turbidíticos, na bacia do Espírito Santo, com as mesmas condições geológicas, e ali não tinha petróleo. E aquilo faz pesquisar e convidar um professor francês para vir ao Brasil, e naquele processo, nesse projeto, a gente revoluciona a interpretação das bacias marginais brasileiras, identificando as rochas geradoras, da onde veio o petróleo, como sendo da fase lacustre, da fase que, como tem hoje no Rift Valley africano, antes da introdução do mar no Atlântico Sul. Então, esse foi um elemento importante do ponto de vista de estar nesse grupo, de participar. Agora, eu diria que, do ponto de vista pessoal, eu acho que eu tenho dois momentos que eu destaco. Eu gosto muito, eu acho que o meu trabalho de tese de doutorado é um trabalho importante do ponto de vista pessoal, enfim. Eu diria, tecnicamente, eu destacaria ele como a minha obra principal. E a outra, igualmente com Estrela, quando a gente estava já na diretoria de exploração e produção, de tirar na nona rodada de licitação, os 41 blocos que iam ser licitados, vendidos, né, do pré-sal. E isso foi uma epopeia, uma luta grande, de quase 6 meses, com o presidente Lula decidindo já a não ter essa licitação e as coisas acontecendo. E isso se definiu quase 15 dias antes, num episódio muito curioso, do qual eu e o Estrela, enfim, com a tolerância, o companheirismo dele, nós tivemos sucesso, junto com obviamente, com toda a direção da Petrobras. Do ponto de vista social também, quando eu passo a ser assessor do Estrela, eu vou trabalhar no Fome Zero da Petrobras. Ele vira diretor no governo Lula e me coloca, porque nós nos acompanhamos durante muito tempo no CEPES, né? Ele foi meu chefe, enfim. A gente se conhecia, tinha um compromisso muito grande. E ele me coloca como assessor para discutir, para participar do Fome Zero, botando esse personagem aqui que vos fala numa sala no 23º andar do edifício sede da Petrobras, onde tinha presidência. Então, veja a grandiosidade do Estrela de colocar um cara para discutir a transformação desse Brasil do ponto de vista do nosso povo, né, das pessoas mais necessitadas, botar um quadro ali para ajudá-lo e ter força política nas discussões que aconteciam da nossa ação institucional enquanto um ator do Estado brasileiro, que era a Petrobras, importante, né, para atuar nessa questão social. E ali foi uma experiência muito rica, sabe? Porque dali nós fizemos parcerias com a CPRM, com o INCRA, com o Luz para Todos. Por exemplo, o primeiro sistema de iluminação desses assentamentos no meio do Nordeste foi em função dessa articulação. Que um cara como eu, instituído da força o apoio de um diretor e da estrutura da Petrobras, pôde conversar com atores institucionais do governo federal com muito mais força, né? Então, isso tudo foi outra questão importante. E, por fim, meu trabalho mais importante, eu sou sócio só pela metade, que é meu filho. Que isso agora já me deu um netinho.
Essas são minhas obras de arte. Ah, que ótimo! Uma grande trajetória aí de vida. Sim. Eu tive sorte na vida, assim. Me esforcei, sempre trabalhei, mas me esforcei. E agora nós estamos no Clube de Engenharia, lutando lá para retomar a engenharia como um papel decisivo no desenvolvimento do país, reconstruir esse país, acho que é essencial. E aí entra uma discussão muito importante sobre o papel do Estado brasileiro, enfim. A própria FEBRAGEL já patrocinou livros, do qual eu contribuí com um capítulo, que mostra essas idas e vindas que é o nosso Estado, né, onde sempre disputado. O Brasil não é uma coisa pequena, né, e mantê-lo meio à margem de um processo de desenvolvimento é um interesse de setores internacionais com seus aliados aqui. Não é à toa que você pega a história do Brasil, você vê um Getúlio, né, que acaba se suicidando com toda uma visão estratégica de país. Depois você vê o Juscelino também, que teve vários problemas. Depois você pega Jango, enfim. E os próprios militares, no seu curso, eles tiveram suas contradições com setores mais nacionalistas, outros mais entreguistas. E nós vimos, assim, agora, no governo Lula, um avanço maior nesse papel do Estado e depois um retrocesso gigantesco, infelizmente, com o que nós estamos vivendo, com um presidente que não tem a mínima sensibilidade para o que é um país, apesar de se dizer patriota. Ricardo, e por falar nisso, o que você acredita que pode ser feito atualmente para que não haja, então, mais retrocesso, tanto na geologia como o país mesmo, no geral? Não, eu acho o seguinte, essa é a grande disputa que nós vamos ter agora. Qual é um projeto de país que a gente quer ter? Eu venho de uma formação diferente de vocês, jovens. Eu acho que a grande questão que nós precisamos ter hoje é que projeto de país que a gente quer ter, que projeto de mundo que a gente quer ter. Eu cresci, como eu disse, eu era um militante e ainda continuo professando a fé de que uma sociedade socialista e mais adiante comunista é o caminho. Agora, isso não se constrói sociedade que é uma sociedade coletiva sem consciência coletiva. Então, isso é um processo histórico de formação. Eu acho que a principal questão hoje é definir qual é o modelo que a juventude preconiza para a sua construção. Eu acho que eu vejo bem na minha família. Nós todos, meus irmãos, nós somos 4, todos tiveram a oportunidade de estar na estrutura do Estado brasileiro. Meu filho já não conseguiu. Hoje, uma prova para entrar numa Petrobras é uma coisa que é uma coisa que judia qualquer um que tenha consciência do quanto isso é desonesto com o cidadão, né? 100 pessoas para uma vaga, isso não pode ser assim. Um país que tem muito o que construir precisa de milhares de empregos na área de engenharia, entendeu? E precisa ter suas estatais que são essenciais para fortalecer, para puxar, inclusive, o setor empresarial que nós temos aí no Brasil forte, que já foi muito mais forte, e era, inclusive, quando tinha aliança, uma coisa importante, espero que um dia vocês vão ter a oportunidade de conversar com o Estrela sobre isso, mas quando a gente construía uma aliança entre a estrutura do Estado brasileiro, puxado, por exemplo, por uma Petrobras, a academia e a indústria, você conseguia fazer transformações importantes, como foi a gente conseguir sair dos 300 metros de lâmina d'água para 1.000 metros, com toda uma tecnologia inovadora, que deu à Petrobras o primeiro Oscar da indústria do petrolífero. Mas isso tem que ter concepção, projeto, linha política, isso tem que ter coerência, continuidade. E o Estado brasileiro, como eu disse, é muito disputado. E é disputado exatamente no campo da engenharia. Quando eu falo engenharia, estou incluindo a geologia, que está na base disso tudo, né? Nós somos os fornecedores de conhecimentos para que se materialize toda a riqueza desse país que passa pela engenharia, né? O restante é a área de serviço. País nenhum se desenvolve sem ter uma atividade industrial, tecnológica forte. E eu acho que essa é uma grande disputa. Uma disputa não só
das candidaturas, como eu acho que até o próprio projeto que estão colocados. Dentro dos próprios candidatos, você vê algumas, dentro dos próprios partidos, você vê algumas contradições de como superar, por exemplo, a questão do desmonte da Petrobras. Eu acho que ela tem que ser recuperada, ela tem que ter, por exemplo, nós temos que chamar o povo para os plebiscitos, para discutir se isso é importante ou não na vida dele. Outra questão importante, a gente precisa ter a academia mais próxima das discussões e da formação intelectual dos jovens. Vocês vão governar o Brasil, entendeu? Vocês precisam. Então, nós lá no clube, nós na Febragel, temos a preocupação de estar estimulando esse debate junto à academia. Eu me lembro que dentro da Petrobras, trabalhando no CEP, tive muita oportunidade, mas eu acho que isso pode ser também transferido para a universidade. Por exemplo, discutir o que somos nós, que povo somos nós, né? Nós somos um bando de ladrões, como se tentam passar, entendeu? Essa questão do que povo somos nós, qual é a nossa característica, a nossa diversidade, a nossa cultura, isso tudo são elementos. O futuro da engenharia, o futuro do trabalho. Por exemplo, a tecnologia que nos permite hoje falar, assim, distância, ela deve ser pensada também para reduzir as jornadas de trabalho, para ter mais gente trabalhando com menos hora e a gente usufruir do que a gente tem de melhor, nossa criatividade, nossa alegria, né? E eu acho que é isso que eu dei sorte na minha vida de ter vivido lá na Petrobras, ter logo começado, ter vivido também esses movimentos todos que eu vivi, e acho que é uma experiência muito rica, e é na universidade que inicia isso. Nós não vamos ter todas as pessoas, todos os jovens envolvidos com a política, mas certamente existem alguns que vão fazer a diferença e motivar os outros, porque eu acho que a grande questão hoje é discutir qual é o projeto de transformação que a gente quer para o país. Não é, ao meu ver, a solução individualista que impera, né? Eu diria, para não me alongar mais, eu diria que nós saímos de uma visão que nós ainda, apesar de tudo, socialista, com a queda do Muro de Berlim, depois para um mundo ambientalista, e que hoje também está no segundo plano, para uma visão hoje absolutamente individualista, que faz, inclusive, que vocês nem pensem em ter mais filho, entendeu? Nem pensem em ter... O filho é um problema. Isso é uma coisa interessante, né? Porque você precisa trabalhar tanto. Você ouve na televisão que você tem que aprender, para ter emprego, tem que aprender 3 línguas. Ora, isso não é justo com vocês. Nós temos que transformar isso, criar oportunidade para todo mundo. Esse é o desafio que está posto para todos nós, e esse é o desafio que eu ainda me coloco, apesar de já estar doido para aposentar. Ricardo, muito obrigada pela sua participação no Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Foi um prazer ter você hoje aqui com a gente, contando um pouco da sua história, de toda essa trajetória como geólogo, né, como estudante, como profissional. E muito obrigada. Eu que agradeço. E tenho fé, se eu tiver que escolher uma profissão para o meu netinho, que está com 11 meses, vai ser geólogo. Isso é o futuro, tá? Então, vocês também, jornalistas, têm espaço grande, mas nós precisamos da engenharia puxar para ter mais emprego para jornalista, para todos nós, tá? Um grande abraço, obrigado a você, ao João, e parabéns à Febragel na figura do nosso grande presidente, Fábio, que é uma pessoa excepcional, que está fazendo um trabalho excepcional junto com sua diretoria. Um abraço a todos. Obrigada. E para você que acompanhou mais esse episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, fique ligado. Em breve teremos novos episódios com novos entrevistados. Até mais! Saiba mais sobre as áreas de atuação dos geólogos. Acompanhe os vídeos produzidos pela Febragel em nossas redes sociais e YouTube. Febragel, Federação dos Profissionais da Geologia.